galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Quarta pra Gol. Podcast criado por nós, um grupo de amigos viciados no futebol americano, com o intuito de discutir os mais vários assuntos sobre esse esporte da bola oval. Hoje estamos aqui novamente todos nós, eu, Berg, Rosca, Padre, Hulk, Confete e Slow, e queremos agradecer a vocês por dispensarem 2 minutos do seu precioso tempo para nos assistir. Muito obrigado mesmo. Lembrando que além do YouTube, nós também estamos no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Dá o joinha, segue a gente em todas essas plataformas, compartilhe com os amigos e vamos para o podcast hoje, sem mais delongas. Primeiramente, antes de fazer a análise dos jogos, vamos fazer aqui duas notícias rápidas de sábado. Os dois running backs nessa pré-temporada quase fizeram um lockout e conseguiram as extensões dos contratos. O Alvin Kamara fechou uma extensão de 5 anos com o Saints, por 75 milhões de dólares. E o Dalvin Cook conseguiu também 5 anos com o Minnesota Vikings, mas com valor menor, por 63 milhões de dólares. Para comentar sobre esses dois assuntos aqui rapidamente, passo a bola para o meu amigo Berg. Berg, você acha que vale os dois, merecem esse contrato grande? São dois essenciais para os seus times? O que você acha? Cara, eu acho que é um risco para os times, né? Porque os últimos contratos grandes aí de running back não deram tão certo, mas eu acho que vale. Dito isso, eu acho que vale, porque são jogadores-chave para os seus times, tanto o Kamara quanto o Cook. Eu acho que é uma aposta que, como eu falei, tem risco, mas eu acho que vale muito a pena sim. Kamara tentou fazer um mini holdout, deu um migué que falou que estava mal, alguma coisa de saúde, que não ia para o training camp. Parece que as ofertas que ele teve não foram tão altas, ou a própria oferta do próprio Saints, ele viu que não tinha tanto mercado para ele, voltou a jogar no dia seguinte, acertou um contrato bacana aí, não nos números do McCaffrey, mas acertou um contrato muito bacana aí, principalmente considerando que os running backs vêm recebendo nos últimos anos, né? Mas, para responder a tua pergunta bem definitivamente, eu acho que vale a pena sim, mas olho aí, porque é um risco, e aí isso sim pode botar o mercado de running backs lá para baixo de vez, se esses dois jogadores tão bons quanto são, não derem certo nesses contratos novos aí. Perfeito. Alguém mais quer comentar alguma coisa sobre o contrato? Ou a gente Não, eu achei certo só o que o Berg falou, que esse mini holdout, na verdade, foi um blefe ridículo do Kamara. Exatamente, que não apareceu, foi uma falta de hombridade de falar de não falar que falou. Fiz o holdout ou ameacei ele. Nunca fiz holdout, sendo que ele faltou 2 ou 3 treinos injustificadamente. Não foi ele que falou que estava com enxaqueca? Foi ele. Exatamente. Eu não lembrava qual era o problema, é isso aí mesmo. E aí, uma vez que ele assinou o contrato, a enxaqueca saiu. Melhorou na hora. Com 75 milhões, some enxaqueca psicogênica, né, pô? Nasce perna de volta, o que vocês quiserem aparecer. Ele e Percy Harvin, né? Percy Harvin também tinha chegado aqui demais. Né? Mas esse abandonou a carreira, pelo menos, né? Por causa dela. Então, pessoal, agora vamos para as análises dos jogos. Como a gente combinou, né? O podcast do meio da semana vai ser uma previsão de cada um dos jogos. E agora o podcast de domingo, que vai ser na segunda, é a análise de todos os jogos até antes do Sunday Night. Então vamos começar o primeiro jogo, que foi o jogo de quinta-feira passada, que abriu a temporada da NFL, entre Houston Texans e Kansas City Chiefs. O Kansas City Chiefs ganhou de 34-20. Para começar essa análise desse jogo, passo a bola para o meu amigo Padre. Padre, o que você achou desse jogo? Cara, eu tive um pequeno problema com o laptop, eu tô fazendo do celular, foi mal. O jogo poderia ter sido péssimo, horroroso, que eu acho que todo mundo ia ficar empolgadaço, né? Porque, cara, começou a NFL, graças a Deus, a bola oval começou a voar. E assim, o jogo só serviu para mostrar, cara, a força do Chiefs, como o Chiefs se manteve um time forte, um time assim, mesmo tomando a primeira pontuação foi do Houston Texans, se eu não me engano, eles começaram 7-0, que foi o único drive, para falar a verdade, do Houston Texans que prestou no jogo inteiro, e depois os Chiefs empataram e aí deram um passeio, assim. Para mim, o grande destaque do jogo é o running back rookie, o Helaire, né, que arrebentou. Edward Helaire. O famoso Eduardo Hilário, né? Ele mesmo. Ele, para mim, arrebentou o jogo e sobe esse time do Chiefs para uma categoria, assim,
mais difícil de bater, porque agora tem um jogo corrido, um power football assim, incrível. Ele corta bem entre as linhas, ganhou bastante jarda, fez várias jogadas assim, que pelo menos me chamaram a atenção. Acho que foi o grande ponto positivo desse time, dessa vitória do Chiefs, foi o running back, o Helaire. Eu acho que o Chiefs ele dominou o jogo do começo ao fim, assim, ele nem fez muito esforço. Eu Pelo que eu vi concordo do jogo, com você. Ô, Bidu, acho que Berg quer falar, mas é só Não, quer falar falar, eu ia assim, passar para ele agora, mas fala aí. então vai lá, Berg. Não, fala, Fala depois. Não, só para falar que parecia um ritmo de treino, assim, parecia que o Chiefs não queria dar o 100% dele, tava a galera meio, acabei de comer a feijoada, vou aqui jogar, e não é que não ter jogado com vontade, mas não mostrou que sabe, mesmo assim, passou com uma facilidade tremenda por cima do Texans. Cara, para mim foi uma surpresa. Foi surpresa não ter surpresa, porque a gente vê várias vezes na NFL, muito se fala durante a pré-temporada, muito se fala e quando começa a primeira semana muda tudo. E nessa foi o contrário, cara. Foi engraçado que todo mundo falando Chiefs vai vir com tudo, o Chiefs defendendo o Super Bowl, o Chiefs está com um super time. Aí até o meu palpite foi pro Texans, porque eu pensei, alguma surpresa vai ter, não pode ser, não vai ser tudo como a gente está achando que vai ser. E foi. Aí o running back, o rookie do Kansas City, correndo pra caramba, como estava todo mundo antecipando, correu pra caramba o Edward Helaire, o Chris Jones, que teve é Chris Jones, né? Que teve o DT do Kansas City fazendo sack, depois o contrato milionário dele, os receivers do Texans dropando, sendo que todo mundo estava dizendo que isso ia acontecer, que o Texans não tem receiver 1. Aí foi um jogo, assim, como todo mundo previu, foi bem atípico de um kickoff de temporada. E vou te dizer, o David Johnson, naquela primeira corrida de touchdown dele, eu falei, cara, voltou o jogador do Cardinals, da época do Cardinals de ouro, que ele se destacou, mas acho que era só fogo de palha mesmo, porque não que ele tenha corrido mal, mas ele não foi sombra não do foi cara diferença, né? Não fez a diferença. O corte dele naquele primeiro touchdown foi uma coisa linda. Eu acho que isso é uma grande viagem, esse negócio assim. Você teve essa sensação de olhar o David Johnson e ver uns cortes dele que te lembraram do David Johnson do Cardinals. Aí beleza, ele não saiu correndo em cima do Chiefs, não atropelou. Mas o Texans estava sem opção de jogo. O Deshaun Watson não estava fazendo nada e era tipo assim, running back, resolve. Não é sempre assim que funciona. Não é a mesma situação que o Edwards Helaire estava jogando, que ele estava jogando com o Mahomes ali. Sim. O David Johnson, cara, porra, a gente tem que lembrar, até quando pretende analisar esporte, essa posição se joga com a cabeça. O David Johnson é o mesmo. Ele pode estar com o joelho bichado, ele pode ser um pouco mais lento, mas os tipos de corte que ele deu, por exemplo, não é qualquer running back que dá, cara. E ele salvou uma corrida que iria para 10 jardas e ele foi para TD de 30, sei lá. Isso faz uma diferença no jogo que a gente tá querendo não valorizar, não sei porquê. Não, mas não é não valorizar. A questão é vai ser aquele jogador que vai conseguir desequilibrar tal. Porque sabe quantas carries ele teve? Ele teve 11 carries. Não dá para fazer muita coisa com 11 carries. Ele teve 11 para ter 77 jardas e 1 TD. Isso, as jardas, exatamente. Basicamente 7 jardas por carregada, certo? Eu errei na conta, não, né? 6 ponto alguma coisa, isso aí. Então, assim, é uma média muito boa. E levando em consideração também uma coisa, Duke Johnson saiu machucado, então ele não estava nem dividindo tanto. Não, mas Duke Johnson também só estava entrando de sacanagem, né? Só pra... Não dividia tanto, né? Eu acho que uma coisa que a gente podia, até para a gente não ficar também se alongando muito em um dos jogos, porque a gente tem vários jogos ainda para falar, mas uma coisa que eu queria ressaltar também, eu ia falar sobre o Duke Johnson, eu gostei da volta dele, ele me pareceu melhor do que dos últimos anos. Acho que ele realmente pode voltar a um jogo só. Analisar um jogo só também é muito difícil, né? Mas eu gostei. Ele me pareceu bem fisicamente, os cortes dele. Porque não é só o corte. Eu não achei ele tão lento assim, não. Porque eu achei ele bem. Mas foi um ataque que só ele era o Le'Veon Bell do ano passado no Jets. Só dava ele. A única arma que tinha naquele time era ele. E, de fato, o Houston não tem receiver, né, cara? O Fuller pôs umas bolas ridículas, né? Mas você quer que o Fuller fique pegando todas as bolas? Eles perderam o DeAndre Hopkins e agora não vão conseguir. Deixa eu me intrometer, porque eu acho que daquele negócio que Berg estava falando, da previsibilidade do jogo,
Isso foi uma coisa que ninguém previu. O Deshaun Watson parecer tão perdido sem o DeAndre Hopkins. Assim, a gente achou que ele fosse sentir falta. Só que, cara, durante o jogo parecia que era outro time, porque Deshaun Watson sempre estava vivo no jogo, enquanto tinha aquela bolinha no fundo no DeAndre Hopkins. Nesse jogo não tinha. E não precisava ser só o Will Fuller. Cara, tava dando tudo errado no jogo de passe. Exatamente. Então, acho que a gente pode... Fala, rapidinho, só para e do lado do Kansas, eu concordo esse ritmo de treino, porque também eles não precisaram se esforçar tanto, né? Kansas City. Agora, Kansas City, eles não precisaram se esforçar tanto, porque agora com esse running back dando essa outra dimensão para esse ataque, Exatamente. tanto que a principal conexão desse time não teve, né? Praticamente não teve. Tyreek Hill e Patrick Mahomes. Travis Kelce não ter dessa também? Então, assim... Não, concordo. Não, quando eu falei essa questão do jogo de treino, eu acho que foi isso. Eles não precisaram usar todas as armas deles. Não precisaram... Não, eu achei até realmente que... deu essa impressão que Kansas City estava fazendo 70% do esforço, assim. Tipo, não precisa fazer força para ganhar esse jogo. É isso, exatamente. Aqui, olha a oncinha. Fala, Fábio. Não, eu ia falar que, assim, o Travis Kelce, cara, ele começou bem o jogo, depois ele começou a ficar muito marcado. E o Tyreek Hill estava muito marcado, muito marcado. Era toda hora marcação dupla em cima dele, e aí eles começaram, tanto que o Sammy Watkins foi, se eu não me engano, o recebedor que mais recebeu foi o principal alvo no jogo. Foi o principal alvo, entendeu? E, enfim, mérito do time que tem essas armas, Tyreek Hill, que você tem que dobrar a marcação do cara. Enfim. Claro. Então vamos passar para o próximo jogo, já. Jogos de hoje, né, de domingo. Vou começar pelos jogos de 13h. Começando com a, teoricamente, zebra prevista por Confetti, Hulk e Padre. O Washington Football Team atropelou o Philadelphia, 27-17. Ninguém esperava. Salvo engano, o Philadelphia abriu 17-0, 17-7, não lembro. E o Washington... 17-0. Eu não sei quem vai comentar esse jogo, mas eu sei que algumas pessoas, eu não lembro quem, previram que a ausência do Jason Peters, na verdade não, do left guard do Philadelphia ia impactar no jogo. E foram 7 sacks em cima. Desculpa, foi você, André? Vai lá, fala aí então. Não é André, é Sloboda. É Slow. Eu esqueci que eu... Mas, e antes do jogo, não só teve esse problema da linha que eu já tinha falado antes, e antes desse jogo, o cara que ia jogar no left guard também se machucou. Então, assim, jogaram com o left guard, o terceiro reserva de left guard. Então, a linha totalmente... esburacada. Desmantelada. E a linha e a defesa de Washington está longe de ser ruim, né? É claro que Carson Wentz não fez um bom jogo, Miles Sanders se machucou, não jogou. Os dois running backs que foram para campo, o Clement e o Boston Scott, não fizeram praticamente nada. Não foi um jogo, pelo que eu vi do jogo, eu não vi o jogo todo, porque eu estava zapeando entre esse jogo e o jogo do Seattle, mas o que eu vi do jogo, não gostei do jogo, não achei um jogo legal de se ver, foi um jogo com muitos erros, né? O que até certo ponto poderia ser esperado, mas a conexão, por exemplo, de Carson Wentz e de Sean Jackson não aconteceu. O Hulk, o wide receiver Hulk do Eagles, fez uma conexão com o Carson Wentz muito boa. O cara, ele é também corredor, o Rigor. Sim. Jalen Rigor. E o Anthony Gibson jogou muito bem. Fez umas corridas, fez um touchdown. E o Simba, Dwayne Haskins. Meu Deus, Dwayne Haskins. Ele jogou pro gasto, né? Ele fez aquele jogo dele. Jogou bem, jogou um estilo Ron Rivera e ganhou o jogo. E o Chase Young? Eu tô vendo aqui que ele fez um sec meio, né? Sec meio, Jogou bem? Vocês sabem? Não, a linha de... Porque ficou muito fácil. Ficou muito fácil para a linha de para defesa. Uma vez que eles viram que a linha de Filadélfia estava totalmente desmantelada, eles foram para cima e começaram a jogar blitz para cima de Carson Wentz, que também não tem o demérito de não ter lido as blitz direito, ter segurado demais a bola, estava sem o running back para jogar contra esse blitz, e acaba uma coisa puxando a outra, e teve 7 sacks no jogo, né? Corrigindo rapidinho do Slow,
O Anthony Gibson não fez nenhum TD, não. Foram 2 do Peyton Barber. Peyton Barber, Sim. desculpa. Que foi quem o teve mais principal carry. corredor. Ele Foram teve quase o dobro. carries. Exatamente. 17 carries, cara. Uhum. Foi quase o dobro do Anthony Gibson. E o que eu ia falar é o seguinte, Dallas Goedert, que é o segundo tight end na teoria do Eagles, se tornou o principal recebedor, o que já vinha se encaminhando ano passado. Eu acredito que esse seja o único ano de Zach Ertz no Philadelphia. Ele teve uma discussão, pelo jeito, na frente de todo mundo com o general manager do Eagles. E, cara, ele é um bom tight end. Ele veio aqui, eu estou lendo agora a estatística, ele teve 101 jardas, um touchdown e 8 recepções. Para um tight end é bastante coisa. Bom, então vamos passar então para... Fala, alguém mais quer falar alguma coisa sobre esse só jogo? complementando o que o Confetti falou, foi o cara que teve mais bolas lançadas para si, né, no jogo inteiro. Foi o principal target do jogo, o Goedert. E uma pergunta para o futuro. Carson Wentz pode ser considerado bust? Cara, olha só, Chase Young, que se eu não me engano foi quem encerrou o jogo. Ele fez um sack fumble, não foi? E recuperou o outro defensivo, que eu sempre esqueço o nome. Foi ele que recuperou. Então, Chase Young já chegou aparecendo aí. Sim, jogou muito bem. Bom, ele é muito bom, né? Ele é um trator. Então vamos pro próximo jogo. O estupro do New England Patriots em cima do Dolphins. Ken Newton, Deus de Ébano, Deus Mor, Wakanda Forever, atropelou o Miami Dolphins. Para isso, vou passar a bola para o meu amigo torcedor do Miami, Confetti, que teve outra visão do jogo. Confetti, a bola é sua. Pera, Confetti, só um pouquinho. Só para deixar claro para a galera que o que tu falou do Carson Wentz é uma piadinha sobre esse bust, porque eu falei que o fulano era bust. Só por causa disso, porque senão a galera vai achar que a gente está levantando a possibilidade do Carson Wentz ser bust. Não de ser bust, mas ser de um jogador supervalorizado, porque você tem mais ou menos, depois da campanha do Eagles chegando, em que ele não participou de uma época no Super Bowl, Carson Wentz não fez jogos convincentes. Não tem jogos que você tenha dito, Carson Wentz ganhou esse jogo. Ah, tá. Não, aí eu discordo, mas isso é para outra sim, coisa. Só porque eu queria deixar claro que falar que ele é bust foi piadinha, né? Mas eu queria levantar essa questão um dia que a gente tiver com menos assunto para conversar. Pô, vamos com certeza, que eu defendo ele, mas vamos embora. Então, voltando para o Patriots, vambora. Voltando para o Patriots e Miami, passa a bola para o meu amigo Confetti. Confetti, o que você achou do jogo de Cara, e Patriots? Beleza, foi a vitória do New England? Foi a vitória do New England. Agora, do jeito que todo mundo esperava, eu sei que Hulk está extremamente feliz com a vitória de Ken Newton, você obviamente está feliz. Agora, como quarterback, como dual threat, obviamente, como uma arma em 2 níveis, digamos, de Ken Newton foi muito bem. Foi o maior corredor do Patriots, um time que conquistou mais de 60% das jardas dele pelo chão, sem lançar, tá? Mas, assim, vai durar um cara que correu 15 vezes, um quarterback. Onde que você lembra de um quarterback tirando o Lamar Miller, que está no início da carreira? Lamar Jackson, Lamar Miller. Você lembra de um cara correndo... Eu não vou dar o braço a torcer, mas ele é um baita corredor. Você está certo, Hulk. Isso ninguém nunca contestou. O cara correu 15 vezes. Quanto tempo Ken Newton vai durar correndo 15 vezes num jogo? Isso porque foi contra o adversário, teoricamente, mais fácil. Tá? Tirando que um jogo... 2 segundos, já vou terminar aqui. Ryan Fitzpatrick foi muito mal. Quando o jogo ainda estava 7-3, se eu não me engano, ele lançou a primeira interceptação, que foi uma interceptação bizarra. Foi bizarro, foi coisa de nível 1. E logo depois foi um 3-and-out, o Miami voltou e não fez nada. Sim, pois é. Ou seja, quando o Ken Newton não, mas o Patriots for mais exigido, ou jogar contra uma defesa mais sólida, principalmente na corrida, como vai se portar? Claro, beleza, pode dizer, eu estou falando só para agorar, porque eu não detesto o Patriots, mas eu detesto Ken Newton, e você sabe disso, Bidu? Eu sei. Mas eu acho que o time não sobrevive dessa maneira que jogou contra o Miami ao longo da temporada. Só isso. Mas ganhou, não tem nem o que falar. Eu vou falar, assim, agora a minha visão do jogo, que eu vi o jogo inteiro. Assim, eu acho que, primeiramente, Ken Newton voltou da contusão. Não parece nem um pouco
aquele Ken Newton machucado, sem ombro e sem velocidade. Pelo contrário. Ele correu, para mim, diferentemente do que o Confete acha, eu entendi que ele correu porque Muito bem. a coisa estava entrando e o cara vai continuar correndo. O time do Patriots, há uns 3 anos para cá, né, até na época do Tom Brady, se você pega os jogos de Tom Brady no Patriots anteriormente, ele tinha pouca... Quando o jogo corrido entrava, ele não passava a bola, era só jogo corrido. Mas ele dava para outra pessoa correr. E então, tem 68 running backs no Patriots. Só que o Ken Newton, Confete, estava vendo o jogo ontem, o Kyle Van Noy está procurando ele até agora. O re-option dele, até o Tony Romo falou isso aí, o Tony Romo comentou o jogo. O re-option do Ken Newton, ele deixa até o último momento a bola na mão do quarterback, o fake. Várias vezes ele deixou, ele ia, e a bola estava com o running back e o Kyle Van Noy parava, não sabia onde dava a bola. Então, assim, eu acho que assim, o time do Pedro, Billy Check é um cara que vai adaptar o jogo a cada jogo. Esse jogo, a corrida estava entrando, então ele vai correr com a bola, porque a corrida dele ninguém parava. O Dolphins botava 8 pessoas na linha, no box, e não conseguia parar o Ken Newton. Não parava o Ken Newton. O cara é um trator, o cara é um jumento, correndo. Agora, além disso, em paralelo a isso, concordo com você. Foi um jogo ruim do Barba. O Fitzpatrick teve 3 interceptações. Interceptações ridículas, assim, sabe? Que não foi aquela que foi mérito do defensor, foi muito mais o erro dele do que o mérito do defensor. E assim, foi um jogo que o Patriots também deu mole, que quando estava ganhando de 14-3, o N'Keal Harry, na linha dropou e foi out of bounds. E o Miami logo depois fez 14-10, o jogo equilibrou um pouco. Mas eu achei essa vitória convincente, e o que mais me surpreendeu foi que o Ken Newton não pareceu nem um pouco aquele Ken Newton machucado no passado, sempre fosse com braços, com um movimento estranho, sem velocidade. Pelo contrário, ele jogou, eu achei muito boa a vitória dele. Eu concordo com tudo que você falou, e eu sei que o Hulk vai querer falar, eu só acho que não dá para dizer que o ombro dele ou que o passe dele tá a mesma coisa, porque em nenhum momento ele testou com sucesso um passe longo. E outra coisa também, falando assim, ele teve 15 acertos de 19, sendo que dos 19, dos 4 que ele errou, foi muito mais erro drop do wide receiver. O Edelman dropou uma bola que a bola estava na mão dele, que dropou assim ridiculamente, sabe? Então, assim, eu não achei o jogo, achei do jogo dele, até para depois dessas contusões, foi um jogo muito acima das expectativas que eu tinha dele. Fala, Hulk. O João queria falar, o João pediu... Não, eu ia falar justamente sobre isso. Eu estava esperando o Ken Newton em Carolina, ele sempre errou muito passe, né? Era ele overthrow, né? Ele lançava além do que ele é muito forte. Era até uma grande queixa dos recebedores de Carolina, né? Porque às vezes o cara corria para um slant de 5 jardas e recebia uma bomba na mão que ficava até não difícil, tem touch. Exatamente. E não me pareceu nesse jogo. Pouco que eu vi, ele conseguiu botar a bola razoavelmente bem. É que ele não tem mais força, então ele... Sacanagem. Mas vamos lá, Hulk. Você quer fechar? Até então tá uma palhaçada muito grande mesmo que estão falando do Ken Newton, cara. Porque parece que nego nem vendo na sua frente a pessoa reconhece. Porque é o que você falou, Bidu. Você, olhando ele jogando... Assim, se você não conhecer futebol americano, você pega e vê aquele cara correndo com a bola, ninguém no campo para ele, cara. E é essa que é a questão. Não tem como analisar tirando esse fator. Porque existe esse fator. E eles estavam na goal line, faltando 4 jardas para o TD, abre todo mundo na tríplice, vai todo mundo para a direita, a defesa obrigatoriamente tem que cobrir esses caras, e ele sai correndo para a direita. Sabe quantas vezes essa jogada vai dar certo? Todas. E eu não acho que o Ken Newton vai correr 15 vezes por jogo, como aconteceu nesse jogo. Mas eu acho que se a defesa deixar essa oportunidade, eles vão botar. Foram 15 carregadas para 75 jardas e 2 touchdowns. Ele lançou para 15 de 19, tentou 19, acertou 15 para 155 jardas. Aí você vem me falar, mas ele não lançou muitas jardas. Cara, o Patriots está querendo ganhar o jogo. Se a defesa estiver segurando o Dolphins com 11 pontos e o Ken Newton estiver pegando first down atrás de first down, qual é o problema, cara? Tipo, é mais jogo corrido do que passe. De repente, se chegar um Mahomes falando um monte de ponto, não sei. Mas não era o Mahomes, era o Dolphins. E a temporada é feita de de 16 jogos. Mas e eu acho que o Ken Newton, ele é um espécime diferente, né, cara, do que se tivesse um Steedham ali. É um jogo particular, e eu acho que quando a gente olha pra ele, vê que ele tá inteiro, fala assim, Ken Newton voltou,
Eu acho ele, na verdade, um melhor jogador de fantasy do que de vida real, porque para mim no fantasy as jardas corridas e os TDs corridos são excelentes. Você falou que eu estava feliz com a performance do Cam Newton, mas na verdade eu não ligo tanto, porque eu não torço pelo Patriots, então não tô emocionalmente vinculado. É só meio que uma parada assim, cara, eu já sabia que isso ia acontecer se o Cam Newton tivesse inteiro, e foi o que aconteceu. Só que parece que não quer acreditar, vai esperar, vamos ver. Igual o Lamar Jackson ano passado, no primeiro jogo ele explodiu, aí depois ficava todo mundo, vamos ver se sustenta. Sustentou a temporada inteira. E aí? Mas a pergunta eu acho válida, que Newton não mudou o estilo de jogo dele, pelo menos não nesse jogo. O Patriots não mudou o estilo de jogo do Cam Newton. Essa coisa de fazer RPO, de correr com a bola. Tudo bem, eu concordo com você. Eles fizeram isso porque estava dando certo. E eles têm que ganhar jogo. Até isso todo mundo concorda. Isso é fato. Mas fazer isso com o Cam Newton, semana sim, semana também, pode ser que um cara que já tenha um histórico, apesar de ele ser um touro de forte, mas tem histórico de lesões, possa... Eu acho que o Patriots tem que manejar isso também ao longo da temporada. E hoje era um dia que não precisava, vamos ser sinceros. Depois que o Patriots abriu a liderança de mais de um touchdown, ele não precisava botar o Cam Newton para ficar correndo. Eu acho que é um risco para o Patriots. Beleza, é um risco calculado de um jogador que já se machucou e das últimas 2 temporadas jogou baleado para caramba, mas beleza, vamos ver. Ganharam por 10 pontos, cara. Sim. É muito pouco para você achar que você pode mudar o game abandonar o jogo. Você tá muito à frente. Não é abandonar o jogo, mas é diminuir o número de corridas com o quarterback. Então ele tá correndo só por causa do ego dele. Ele quer ganhar, pô, quer fazer mais pontos. Mas era o reoption, Confete, era o reoption. Ele via que ele fazia... O Hulk, você mesmo falou, e eu achei muito lógico quando você falou, que talvez o Steelers jogasse pra caramba nessa temporada de botar jogada até talvez com 2 quarterbacks em campo ou com ele jogando mais jogada. Não era? Se era um read option que você tem um quarterback que corre bem como o Steelers também, para dar uma dosada. Seu time tá ganhando, você vai mexer por quê? Se você errar, seu time vai perder e vai todo mundo falar que você é um idiota. Você tem que tentar o que tá ganhando, cara. Você não muda quando tá ganhando. Entendi. Nesse caso aí, Então o Patriots não estava tão na frente assim para dar uma relaxada e mudar o esquema tático, né? Não foi o caso. Só que eu entendi também a preocupação do Confete, a questão que ele levantou faz sentido. Eu acho não que seja uma coisa sustentável, talvez venha uma lesão aí, com certeza absoluta pode vir uma lesão. Que dura? Eu também acho que faz sentido isso. Faz sentido perguntar, porque realmente não dá para correr todo jogo 15 vezes. Porque, pô, você vê, o running back não atura. É muito raro você correr 15 vezes por jogo e aturar, assim, questão de saúde, né? Mas eu acho que o Cam Newton sabe jogar desse jeito, ele sempre foi assim. Então vai ser do jeito que sempre foi. Ele se machuca às vezes, mas não costuma perder muitos jogos por temporada. A gente já verificou esse mito, na verdade o mito era do fumble, né? Que Rosca falou que ele cometia muitos fumbles e tal, e já vimos que era mentira. Mas, nos últimos 3 anos, só lembrar. O Cam Newton pode ser que ele tenha uma personalidade forte e provoque raiva em algumas pessoas que façam meio que deturpar, ver o que ele tá fazendo em campo, sabe? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, eu acho. Tá bom, mas vamos lá. Então já teve análise grande sobre esse jogo. Vamos passar para o próximo. Green Bay e Minnesota. Green Bay, 43-34 no Minnesota, jogo de muitos pontos. Aaron Rodgers deve estar mordendo de raiva porque jogou muito esse jogo. Rosca, passo a bola para você. Um grande jogo do Aaron Rodgers. Né? Realmente, Bidu, excelente partida do Rodgers. 4 touchdowns, 2 pro Davante Adams, 1 pro Marquez Valdes-Scantling e 1 pro Lazard, e teve um corrido do Aaron Jones. Cara, é um jogo que você olha como essa pontuação alta, você imagina que deve ter sido um jogo assim, laica, mas não tanto. O quarto que foi mais um quarto com bastante ponto. O jogo em si, os 3 primeiros quartos foi domínio completo do Packers. O Vikings abre o placar com uma corrida do Cook, mas logo depois o Packers faz um field goal e consegue um safety, que aliás um lindo safety do Jaire Alexander. Ele corre direto sozinho em cima do Kirk Cousins. E coisas interessantes do jogo. Você vê o quão vale pagar essa grana para o Dalvin Cook. O cara,
quando ele era acionado, ele resolvia. Tanto que ele teve 2 two-point conversions dele, ele teve um touchdown corrido. É um cara que, quando dá a bola, é muito perigoso. Foram 2 TDs corridos, obrigado, bem lembrado. Mas uma coisa só também, só para complementar falando do Cook, só dando, desculpa te cortar, não, claro. Mas a defesa do Packers, que foi uma defesa que era muito vazada na corrida, esse jogo segurou bem, né? Sim, esse jogo, era essa questão que eu vou falar. Apesar do Cook tudo, o Packers foi bem no jogo corrido essa partida, porque ele conseguiu manter o Cook e o Madison com 50 jardas os dois. Não teve ninguém que se sobressaiu. Eu fiquei na dúvida. Eu estava vendo essas estatísticas durante o jogo, não vi o jogo, então não posso dizer. Mas eu tava me dando a impressão, não sei se eu vi alguma notícia, mas parecia que... E se fosse a OL do Vikings que estava ruim? Tipo, você tá dando mérito para a defesa do Packers por estar parando a corrida. Mas eu não sei se o Vikings está com a mesma pressão na corrida que estava no ano passado. Eu não vi. Então, Hulk, o que acontece? Foram poucas as corridas paradas na linha. Entendeu? Foram poucas corridas longas do Cook. Eram muito corridas pequenas e tal. Teve muito passe longo pro Thielen, que foi quem mais recebeu jardas no jogo. Foram 110 para 2 touchdowns. Tava conseguindo first down atrás de first down correndo? Não, né? Não tava. Era mais jogo passado. A linha pode ter mudado do Vikings, não? Sim, a linha mudou. A grande questão é que o que eu tô te falando, eu não boto tanta culpa na linha do Vikings, porque não teve muita corrida parada na linha de scrimmage, entendeu? Era sempre um pouco depois. Não era aquela pressão. Teoricamente, não, isso aí é que o cara sobe, pô. Mas teoricamente ele abria, isso que o Rocha está falando. Eu conseguia ganhar. Isso daí é na areia, O pouco que eu vi do jogo me chamou a atenção. Na areia você não vai em cima do linebacker, pô. É que o Dalvin Cook, na verdade, não estava correndo entre os tackles. Ele corria mais para fora. Então, talvez o que o Hulk tenha falado tenha um pouco de razão. Como a linha de Minnesota, tanto faz também, né? A linha Green Bay jogou bem contra o jogo corrido e junto a isso a linha de Minnesota não conseguiu jogar tão bem quanto ia jogando, fez com que o Dalvin Cook tinha que correr por fora. E quando você corre por fora, até você fazer a curva e ganhar o first down, o cara tem que fazer muito mais esforço. Já perde muito. Isso aí, quer dizer, o Hulk sabe melhor do que ninguém. Quero aqui. Mas o jogo foi isso, assim, domínio do Packers grande parte do jogo. E no quarto, quando o Vikings precisava correr muito do placar, dominou o quarto, mas não foi o suficiente para conseguir virada nem empatar o jogo. Perfeito. Então vamos agora passar para o próximo jogo. O jogo que acredito que ninguém esperava, tanto que todos nós aqui erramos, que foi a vitória do Jacksonville Jaguars em cima do Indianapolis Colts. Os Colts conseguiram perder o jogo. Entregando como sempre, né? Não, a culpa é dele, né, Hulk? A culpa foi dele, com certeza. Ele, o Chargers ganhou. Ainda mais que o Chargers ganhou, né? A culpa era dele. Ele só sabe fazer filho. Porra. Rosca, passo pra você novamente. O que você achou desse jogo aí? Então, esse era um jogo que todo mundo estava esperando um grande jogo do Rivers, né? Se for para olhar números, ele passou bastante, né? Para quase 400 jardas. Mas tiveram 2 interceptações. Uma delas eu acho muito mole dele. Mas eu acho que o grande nome do jogo foi Gardner Minshew. Ele teve, se for olhar, 173 passos, jardas só, muita gente pode pensar que é pouco. Mas você tem que ver o seguinte, ele lançou 20 vezes e só errou uma. Só um passe não foi completo. E ele lançou para 3 touchdowns. Um jogo excelente do Gardner Minshew, que muita gente ainda não acredita que ele é uma realidade na NFL. Acho que ele é só um cara que está aparecendo, mas é um quarterback bom, um quarterback muito bom para mim, no caso. Tem outras pessoas que concordam também aqui. Estiloso, muito estiloso. Extremamente estiloso. Faz belos posts, exatamente. Bigode. Mas, cara, foi um jogo do Jaguars. O Minshew dominou o jogo. Eu até pensei que esse jogo fosse para overtime, porque no final o Colts estava dominando, estava indo bem, mas chegou em 2 lances, 2 bolas para o T.Y. Hilton.
Eu acho que ele errou feio, dava muito para pegar a bola. A segunda que ele errou foi num passe na lateral. Eu acho que foi pior ainda a primeira desse. Desculpa, Rosca, só para complementar aí. Nesse último drive do Colts que eu peguei, acho que foi uma outside lá na esquerda pro T.Y. Hilton. Cara, ele pegou, botou os pés no chão, fez o toe dragging lá, arrastou os pés, e o corner já chegou como um corner já chegou derrubando a bola, derrubando ele, e ele soltou assim, mas foi muito esquisito, porque todo mundo pensou que era passe completo, no último momento ele soltou, assim, foi um lance bem, bem feio, assim, para um receiver, né, e aí 2 jogadas depois ele faz bem parecido, assim, ele não consegue uma recepção que ele tinha que fazer, um receiver com a hype dele tem que fazer aquilo lá, mas enfim. E na segunda ele estava mais livre do que na primeira, cara, ele vacila nas duas. Cara. Acho que a derrota pode ficar um pouco na mão do T.Y. Hilton hoje. Na mão não, porque ele deixa cair, cara. Mas olha só, o Minshew, cara, só porque tu falou bem do Minshew aí, eu achei interessante a análise, porque é bem isso, cara. O Minshew ele não precisou ganhar o jogo sozinho, não foi ele que ganhou o jogo pro Jaguars. Mas ele foi extremamente efetivo quando precisaram dele. Ele teve 19 passes completos de 20 tentados e 3 TDs. O cara foi extremamente eficiente. Não precisa botar o jogo na mão dele para ele lançar 40 vezes, 45 vezes. Não é esse, ele não é esse quarterback ainda. Talvez não vá ser. Mas é tudo que tu quer de um quarterback. Que quando o jogo está na mão dele, ele faz acontecer. Que foi meio que o papel do Tannehill o ano passado. Agora que a gente precisa de ti, faz acontecer. Aí vocês vão ver o que é o contrário quando chegar a minha vez para falar do Jimmy G. Mas vamos embora, segue aí. Uma coisa interessante do Minshew, só para completar, como ele distribuiu o jogo. Tiveram 10 pessoas recebendo passe nesse jogo. É muita gente, se for parar para pensar. Se tu tem 5 wide receivers, 3, acho que fica tranquilo fazer isso. O que estava rolando nas redes sociais depois do jogo era que nem tanquear direito o Jacksonville Jaguars consegue. É incrível isso. Mas aí, outro ponto aqui também, o Marlon Mack se machucou e estão preocupados de ter sido tendão de Aquiles. Tendão de Aquiles, Ele saiu machucado logo no início. Todo mundo pensou que o Jonathan Taylor deu uma sorte danada no Fantasy com essa lesão, hein? Sim, com o Jonathan Taylor. Mas apesar de que Nine Hines fez os 2 TDs. Eu ia falar agora. Quem assumiu, acabou ganhando os holofotes no jogo foi Nine Hines. Tanto que foram 2 touchdowns dele, né? Exatamente. O Jonathan Taylor teve até mais corridas, só que pouquíssimas já. A defesa do Jaguars estava muito bem esse jogo. A gente tem que avaliar isso. Mesmo perdendo o Ngakoue lá. Exatamente. Parece que e o outro que foi pro Ravens, quem foi o McCoy? Calais Campbell. E mesmo assim, você vê que o defesa jogou muito bem, né? Então vamos passar pro próximo jogo agora. O jogo que foi também decidido no finalzinho. Muitos acreditam que foi culpa do Matt Patricia, que o Chicago Bears ganhou do Detroit Lions em Detroit por 27-23. Oscar, novamente. Oscar, o que você fala desse jogo? Cara, então, esse jogo foi um jogo interessantíssimo, porque tava uma lavada do Lions até o quarto, cara. Tava 23-6. O pessoal já dava certo com uma partida. O Bears conseguiu recuperar responder 21 pontos e ganhar o jogo, cara. E o Lions teve a oportunidade de ganhar esse jogo no final, se não fosse um drop ridículo do DeAndre Swift. Sozinho, sem pressão. Cara, não fale assim do meu menino. Cara, foi ridículo. Foi ridículo esse drop. Não tinha ninguém perto. Não tinha pressão, não tinha nada. E esse drop não foi um drop qualquer, foi um drop dentro da end zone, cara. Exatamente. Dentro da end zone. Dentro pra ganhar o jogo. Era a vitória. Não, olha só, do ele Lions, não tava, tinha gente em volta, tinha 3 defensores em volta, mas ele tinha, foi um drop bizarro, ele tinha total condições de receber, tô 100% de acordo, mas tinha 3, foi numa janela bizarramente foda que o Stafford lançou. Ele tava no meio de 3 defensores, eu não sei o que ele pensou, se ele achou que ia vir contar. Foi um drop ridículo, não tô defendendo ele não. Mas ele não tava sozinho. Ele pega a bola e depois se enrola e pega. Isso, foi horrível. Claro, ele tava assustado de acertar o passe. A questão que paira no ar é: DeAndre Swift é bust ou não? Opa, já? Caraca, agora primeiro jogo da temporada já. Agora é bom. Agora a gente tem que tirar o... Otário. Nesse jogo tem que tirar o chapéu pro Trubisky.
Ele no quarto foi o QB que o Bears sempre precisou e ele nunca foi. Não, Isso, e a só uma galera aqui do coisa. podcast não dá pra elogiar muito, que daqui a pouco vão dizer que foi uma boa escolha na frente do Mahomes e deixar um Watson. Pô, calma. nomes, quem ia Não falar dá pra isso? elogiar muito que ele desvira bust. Calma. Só mais uma coisa um fato para a gente notar. Adrian Peterson chegou essa semana em Detroit Já assumiu. e foi o lead back. Teve 14 carries, mais do que o dobro dos outros running backs de Detroit. É absurdo o que esse cara representa. Exatamente. Que, aliás, né, padre, um dos outros grandes motivos do Lions ter perdido o jogo foi não ter mantido a bola na mão do Peterson. Cara, 23-20, drive do Lions. O Peterson já tinha corrido, sei lá, estava correndo 96 jardas, correndo bem. E aí, cara, o Matthew Stafford me entra numa de lançar a bola e teve um tip no meio do caminho e aí o Bears interceptou. E, se eu não me engano, foi 2 snaps depois, o Trubisky faz uma bola, cara, linda pro TD de virada. Então, assim, acho que é mais desmérito dos Lions do que mérito do Bears. Muita falha Demérito, isso. O Patrícia, né? O Patrícia deu mole do plano de jogo dele, né? Podemos falar assim. Então vamos passar para o próximo jogo. O próximo jogo foi um jogo até que também muitos pontos. O Las Vegas Raiders ganhou de 34-30 do Carolina Panthers. Ou Panthers. Passagem, um dos ouvintes do podcast, que é o torcedor do... Como é que é o nome dele, padre? Rogério Rangel. Rapaz, o cara tomou uma treta comigo, bicho. Porque a gente falou que era CS dele contra a CSA. Pessoal, os torcedores quer dizer, do Oklahoma, do Raiders, eles são... Torcedores do CSA ficaram extremamente ofendidos. Exatamente. Pois é, ser comparado com o Raiders, né? Pô, como assim Novo Horizontino está sendo chamado de CSA? Meu Deus. Fala aí, padre, como é que foi esse jogo? Cara, o jogo foi bom. Foi um jogo bom de assistir. Um jogo com muito ponto. Eu fiquei até um pouco impressionado até da forma com que o ataque dos Panthers jogaram. O Ted Bridgewater lançou bastante. Eu não tenho os números aqui. Como eu falei para vocês, eu estou sem laptop, né? Meu laptop deu pau, enfim. Mas o ataque do Panthers conseguiu andar. O McCaffrey é um animal, essa é a grande verdade. Mas os Raiders conseguiram até parar um pouco o jogo do McCaffrey. Eles marcaram muito o McCaffrey, lotaram no box. E, assim, para mim, o maior destaque, cara, foram os recebedores do Raiders. O Hughes terceiro jogou bem, teve um jogo bom. Se eu não me engano, ele teve uma hora até que ele saiu machucado, nem sei se ele ia voltar, mas Sim. depois ele voltou. E o outro que jogou muito foi o Heffron, cara. Mas, padre, só para te cumprimentar, para quem quis ver McCaffrey nesse jogo, viu o Josh Jacobs. Cara, Jacobs fez 3 touchdowns. Ele fez 3 touchdowns corridos e esse garoto é um animal. Ele corre muito, cara. E ele, assim, o ataque dos Raiders depende quase que exclusivamente dele. Essa é a grande verdade. Mas os dois wides jogaram muito bem e o que me chamou mais atenção foi essa nova filosofia de ataque do Panthers. Eu acho que pode até dar caldo mais para frente, mas foi uma vitória merecida dos Raiders. Robbie Anderson teve 115 jardas recebidas e um touchdown. Sim. Sendo touchdown longo pra caramba, né? O Patriots deu um mole absurdo numa linha de 2 ou 3 jardas. Acho que não, era uma quarta para gol, um negócio muito, muito perto. Em vez de dar a bola para McCaffrey, foram tentar fazer uma corrida com o fullback. Com fullback, O fumble e a bola. Inclusive foram extremamente criticados até na transmissão norte-americana. Falaram, cara, você tem McCaffrey no backfield. Você vai dar lembra o Super Bowl, né? É isso que eu ia falar. O Super Bowl do Seahawks. Cara. Você tá perto de fazer um touchdown na linha de 2 jardas. Você tem o melhor corredor do ano. Tem que pegar pro cara, pô. E só para terminar, assim, para encerrar do jogo, eu só quero deixar porque eu tentei falar quando a gente estava falando do jogo do Patriots, eu retiro tudo que eu disse sobre o Ken Newton. Ficar feliz, tudo. Meu Deus. Outra coisa que eu falo. Eu retirei do Mike Evans, né? Agora você retira do Ken Newton. Eu retiro tudo que eu disse sobre o Ken Newton. E outra coisa é o seguinte: não deixar Ken Newton correr é tirar a essência do QB que ele é. Vamos mudar de jogo. Boa, então vamos passar. Uma coisa interessante, que eu só completando do padre que ele falou, até agora
de todos os jogos que já teve, que teve uma classe excelente de receivers nesse draft, o Hughes, até agora, o que mais se destacou. Sim, Não. Qual foi da lesão do Harry Ruggs? Laviska Shenault fez touchdown, teve 4 recepções de 5 targets dele pelo Bengals. Fez um touchdown na estreia dele. Não, o Shenault tá no Jaguars, cara. Cara. No Jaguars, desculpa. Bengals não, Jaguars. Então, assim, acho que ele foi bem, né? O Hulk, a lesão do Hughes, cara, parecia de tornozelo. Ele recebeu... Foi no joelho, tomou uma porrada no joelho, cara. Não, Ele então, o que eu saiu do tinha jogo, visto né? foi do tornozelo, saiu do jogo, ele tinha virado, Depois assim, voltou. achei que ele tinha virado, depois voltou. Então vamos lá, vou passar aqui para o próximo jogo, que esse jogo aqui foi um jogo imperdível, que acho que todos aqui vimos juntos, né? Porque esse jogo aqui foi... Acho que foi a maior audiência da TV americana. New York Jets 17, 27 Buffalo Bills. Achei que era Chargers agora. Para falar desse jogo, meu amigo Confete, que desprazer ver esse jogo, hein? O que você tem a ver falar desse jogo? Cara, às vezes você vê às 11 da manhã o campeonato de aspirantes do interior de São Paulo, é mais ou menos a mesma coisa. Campeonato Mas chinês, agora, sábado de manhã, né? agora falando sério, cara, não teve surpresa nenhuma. Acho que ninguém nos palpites de quarta-feira, de quinta-feira, palpitou que o Jets poderia ganhar. E começou como um passeio do Buffalo. Tanto é que o Jets só fez algum ponto depois de 21-0. Josh Allen, The White Cam Newton, foi bem, tá? Lançou para mais de 300 jardas. E se a gente pensar, o Bills teve um dos jogadores mais importantes da defesa, que é o Tremaine Edmunds, quer dizer, machucado, tá? Então foi aí mais ou menos que o Jets deu uma crescida. E o que me espantou nesse jogo foi a conexão do Josh Allen com o Stephon Diggs, né? Porque é um wide receiver que veio por um preço alto, é um wide receiver que, obviamente, todo mundo espera muito, mas de qualquer jeito a conexão de wide receiver com quarterback novo muitas vezes não é de momento. E ele foi bastante acionado e respondeu bem. Todo mundo esperava que Zach Moss fosse uma grata surpresa nesse jogo. Ele teve um touchdown, mas tirando o touchdown, se isso é possível, ele teve basicamente o mesmo número de carries que o Devin Singletary, mas teve uma média de jardas por corrida bem menor. A produção foi menor. E falando também... Fala, termina. Não, do lado do Jets, eu ia comentar que não tem nada para comentar. Não, eu ia comentar do Jets Anderson, né? Vamos falar. Não, eu Perdão, Jameson também Crowder. que o Frank Gore teve uma produção melhor que a do Le'Veon Bell. Né? Le'Veon Bell, verdade. Dividiram carry e a produção do Gore foi melhor, né? Pô, mas eu acho errado falar que o jogo não teve nenhuma surpresa. Claro que teve. Foi um placar muito baixo. Era esperado uma porrada enorme do Bills. Eu falei 72-0, foi 27, então eu errei por muito. A questão veremos Trevor Lawrence em Nova York ano que vem? Provável, mas tem várias pessoas para disputar. Talvez até Miami para jogar com 2 quarterbacks, mentira. Quem é o maior dos, Sam Darnold ou Baker? Quem tá na frente na corrida do título? Atualmente, Baker. Para mim, Baker. Mas esse é outro assunto, cara. Isso aí vai vamos passar. Só fiz uma pergunta, pô. Calma, Hulk, você tá muito amargurado, Hulk. Você tá muito amargurado. Vamos Nem passar. parece menino que teve uma boa noite. Exatamente. Vamos passar aqui para o próximo jogo, que foi o outro concorrente a bust of the Year. Cleveland Browns 6, Baltimore Ravens 38. Um atropelo do Baltimore, né, Confete? Surpreendeu quem aí no grupo, no podcast? Ken Newton? Então, cara, não dava para esperar. Talvez alguns esperassem uma surpresa devido ao técnico novo, até Berg falou do Stefanski, mas foram os erros de sempre do Browns. E, por incrível que pareça, se o Odell Beckham abrir a boca para reclamar de alguma coisa, alguém tem que enfiar o cacete nesse cara. Porque target não faltou para ele e boas bolas. Ele teve um drop que foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi na minha vida. Cara, ele só pegou 3 das 10, cara. 3 das 10. Não, ridículo. Não é aquela coisa. O menino lá, o Mayfield, lançou
sendo pressionado, eram overthrows ou bolas difíceis. Não, ele teve bolas em que ele estava livre e ele deixou cair. Outra surpresa Olha a do lado felicidade do Browns. Berg, cara. Olha a felicidade do Berg, cara. Eu tô feliz de um lado e triste do outro, porque eu draftei ele no Fantasy, né? Achando que ele fosse dar uma virada na carreira. Outra coisa que surpreendeu, talvez pelo jogo já estar perdido, foi a quantidade de carries de Karen Hunt, né? Que teve mais carries que Nick Chubb. E eu, assim como pessoas acham que eu odeio Ken Newton, e sim, eu odeio Ken Newton, e não volto atrás, cara, com Lamar Jackson eu já começo a dizer que eu queimei a língua. Como o maluco jogou. Lançando muito bem, com muita calma, com uma maturidade gigantesca, lançou para 3 touchdowns, e touchdowns principalmente para Mark Andrews, que é um baita tight end que foi, sei lá, talvez não tenha sido tão falado como os últimos tight ends em drafts, mas assim, lançando como quarterback muito bem. A corrida, obviamente, todo mundo sempre espera, assim como o Ken Newton. Fala, Berg. Cara, o que me chamou a atenção nesse jogo, eu vi partes do jogo, né? Foi a tática de jogo do Stefanski, que é conhecido por um jogo forte de corrida e aproveitando do play action, que nem eu falei na quinta-feira. Mas eles tiveram muito mais passes tentados do que corridas. Claramente, óbvio que pode ter sido influenciado porque estavam perdendo e tiveram que ir atrás do placar, ok? Mas durante a parte que eu vi, que foram os primeiros quartos, muito passe tentado e passe intermediário, não somente passe curto, que não era o que eu estava esperando ver do Stefanski. E sobre o Baker Mayfield, mais especificamente, cara, ele me pareceu muito perdido em campo, cara. Eu não estou nem entrando na conversa, na piada ou não, sobre bust ou não, mas ele me pareceu... Alguém caiu aí. Mas ele me pareceu muito perdido. Ele sai, ele abandona o pocket muito rápido, ele força muita jogada. Dava para ver bem claro que eles estavam forçando a bola no Odell Beckham, e não que isso seja de todo mal, porque ele é um playmaker, ele blá, 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 blá. Mas parece que é uma coisa assim para botar ele no jogo. Mas, cara, se ele não tá no jogo, ele não vai entrar no jogo assim, forçando as bolas nele. Tava muito claro, era bola, assim, ele tava marcado e a bola ia nele, e aí ele ouvia da defesa e ficava brabinho. Então, assim, a temporada vai ser muito longa pro Cleveland Browns. Vai ser horrível. Muito. E se você pensar, até o Cleveland não começou. O jogo, se eu não me engano, foi a 10-0, e depois o Cleveland fez um touchdown, ou seja, estava no jogo. Podia ter jogado com calma, mas ele parece ansioso em toda jogada, talvez por uma pressão que ele coloca em cima dele mesmo, ou que a torcida ou hype da mídia acha que o time do Browns tem direito a pensar mais. E talvez Cara, não tenha. o que acontece com o Browns, vendo jogar, nada parece fluido, nada parece natural, nada parece orgânico, normal no jogo, que é o extremo contrário do Kansas City Chiefs, que tu vê o jogo, tudo parece fácil, tranquilo, qualquer passe parece, era óbvio que isso ia ser completo. Nunca tá a perigo de alguma jogada não dar certo, a impressão vendo jogar, né? O Browns, tudo parece difícil, um passe de 8 jardas parece que foi tipo assim, caraca, conseguiu. Tudo parece difícil de ver. Parece que é uma bola de boliche, não uma de futebol sendo lançada, cara. Impressionante. Mas tem um cara que não comentaram do jogo que foi muito bem, que foi J.K. Dobbins, com 2 touchdowns. Assim como o Patrick Quinn também, o rookie do linebacker do Ravens, que fez um sack e teve 4 tackles jogando bem também, forçou um fumble do Baker, né? E o tight end do Ravens, o Andrews, foi bem também, né? E o TD do Browns foi de Njoku, né? Que queria sair, tinha dado o piti que queria ir embora. Sim. Mas foi ele que fez o único TD do Cleveland Browns. Trouxeram Austin Hooper, mas quem fez touchdown foi ele. Então vamos passar agora para o último. O que o Hulk ia falar antes? Você ia falar Hulk? Não. Então vamos passar para o último jogo de 1 hora, que foi o jogo do Seattle Seahawks para o Atlanta Falcons. O Seattle ganhou de 38-25. Um jogo excelente de Russell Wilson. Slow, o que você achou do jogo? Cara, mais um jogo excelente de Russell Wilson, né? O placar não diz muito o que foi o jogo. Na verdade, o jogo foi um atropelo do Seattle. E depois, no garbage time, acabou o Atlanta recuperando. Eles recuperaram um onside kick e começaram a chegar mais no jogo, mas nunca teve perigo esse jogo. O Russell Wilson jogou muita bola.
mas o que me surpreendeu é o que joga Jamal Adams. O que joga, pode dar mais uma first round pick que tá barato. Porque ele acabou com o jogo, a secundária de Seattle jogou muito bem. Caiu como uma luva. Então foi um atropelo, né? E do time de Atlanta, Julius Jones, grande parte do jogo foi meio que anulado pela secundária de Seattle. Jamal Adams e o Shaquille Griffin marcaram muito bem o Julius Jones. Para mim, o Todd Gurley me pareceu nas corridas bem sólido. E para mim o destaque do ataque de Atlanta, na verdade, foi o outro wide receiver, meu Deus, Calvin Ridley. Calvin Ridley. Bastante sólido. Eu começo a ver, acho que está cedo para eu falar isso, mas eu começo a ver Julius Jones e Calvin Ridley como eu via Julius Jones e o Rodney White. Rodney White. Entendeu? Então, assim, acho que vai ter essa sucessão natural no wide receiver 1 de Atlanta. Não, o Atlanta teve 3 receivers com mais 100 jardas, né? Porque depois... Julius Jones, Calvin Ridley e o Gage. Porque no final começou, tava correndo atrás, né? Aí é aquela velha discussão que a gente tinha no passado com o Padre com relação a James Winston, né? Que foi o líder de jardas na liga. Corria atrás, começou a correr atrás, lançar a bola, e a defesa de Seattle cada vez marcar mais só no suporte, né? Não marcando mais para baixo. Marcava ali atrás e esperava o time chegar. Perfeito. Então vamos passar agora para os jogos de 7 horas. O primeiro jogo foi o Los Angeles Superchargers, ganhou de 16-13 do Cincinnati Bengals. Jogo duro, né, Hulk? O que você achou? No fim das contas foi um jogo duro, né? A princípio já estava sendo, como eu tinha dito que ia ser, um jogo duro de se ver, assim, qualidade bem baixa no início, assim, mostrando, acho que, despreparo, de certa forma, das duas equipes. É um jogo chato de ver no início. Só que, por acaso, calhou de, no final, dar um jogo duro e parelho, que deu para ver muitas coisas, dentre as quais a primeira que eu queria ver era o Joe Burrow. E o cara chegando. Assim, quem vê ele jogando, ele fazendo o último drive, se você estivesse vendo na hora, no fim das contas não foi ponto, porque eles chutaram o field goal e o Randy Bullock errou. Só que esse drive, o Joe Burrow fez com uma maestria, e ele no primeiro jogo dele, ele teve uma situação de pressão, que ele teve um 2 minutes para andar. Ele andou o campo inteiro. Né? Ele é the real deal. Joe Burrow é de verdade. É bom. O hype é de verdade. Assim, o Bengals continua com problema de linha, por exemplo. Então o Joe Burrow tem que lançar tomando porrada. Continua sendo Bengals, continua sendo um time ruim no overall, mas quando dependeu do Joe Burrow, ele tava ali, tá ligado? Ele tava mesmo. Assim, então o Joe Burrow Taylor, por exemplo, eu nem vi em campo. Parece que ele só tava lá para fazer handoff. Então a gente pode falar que o John Burrow foi um achado do Cincinnati, é um franchise player. Sem dúvida, cara. Eu acho que é daqueles QBs que, às vezes eu falo que tem muito hype em cima de QB, que às vezes o QB entra no primeiro round só porque ele é dos melhores que tinham ali, mas não necessariamente tá na cara que ele é um cara. E o Joe Burrow, eu acho que é desse naipe. É tipo assim, você olha ele jogando, ele fazendo o último drive, você sabe assim, esse cara tá ligado que ele sabe. Entendeu? Pode ser que não venha agora as estatísticas e as vitórias. Claro. Pode ser que venha daqui a 3 anos, mas você vê o cara jogando, você vê que ele sabe jogar. Entendeu? Essa é a impressão que eu tive. Sim, aí parece um veterano já, cara, olhando ele jogar. Meio que isso, assim, o AJ Green fez um TD que foi anulado por pass interference dele. A bola foi tipo assim, foi no timing perfeito. Tipo, falou pro AJ Green, entra na endzone e volta que a bola vai estar ali. Tava ali perfeito, cara, ia ser lindo. Só que aí foi pass interference e chutaram e o cara errou, né? Aí foi aquele negócio do Chargers ao contrário, né? Que normalmente o Chargers com o Philip Rivers entregaria e isso dessa vez não perdeu, a sorte mudou, né? Jogou feio e ganhou. Aí do lado do Chargers eu falaria assim, principalmente do Ekeler, porque a proposta, claro que era confiar no jogo corrido, né? Até porque o Tyrod Taylor também é uma ameaça de corrida. Só que o Ekeler não me pareceu bem carregando o piano. Assim, o Ekeler corria muito,
sendo o running back do Philip Rivers, que é um quarterback que gosta de spread the field, né, espalhar os recebedores no campo. Aí com outro running back, a defesa não tem condição de fechar o box. O Ekeler, com a defesa fechada, ele não é muito grande, ele não tem grandes coisas. E isso daí, que eu até queria a reserva do waiver para falar do Joshua Kelly, que é o novato de 4º round do Chargers, número 27. Rapidinho. Ele entra como running back pesado, daquelas jardas chatas, que às vezes o jogo tá ruim, só que se o running back estiver pegando 3 jardas toda hora, tá bom, tá valendo. E esse cara tava... Esse era o running back de jarda curta do Chargers. Então, eu assim, pessoalmente, como running back, eu prefiro esse running back do que o que faz as firulas. Entendeu? Sim, eu acho que o Joshua Kelly foi melhor em campo do que o Ekeler. Mas uma coisa que é interessante que o Hulk de comentar, que esse jogo estava praticamente certo de ir para overtime, porque o Bengals levou até a jarda 8, 3. se eu não me engano, 10, não lembro 3, levou até a jarda 3, tomou uma falta de 10, foi para a jarda 13 foi esse e errou. Exatamente. Que aí entrou o Randy Bullock, que aliás está com uma pança tipo a minha. Meu Deus do céu. Caralho, tá tipo a minha. Sacaneia o cara, não. Não, ele tá com a pança bonita, tá tipo a minha, rapaz. velho. Tá com a pança bonita. Sério? Tá com a pança... Foi chutar, errou Bizarro, e sentiu bizarro. contusão. Aí eu ouvi grito no fundo, tá ligado? Que não tinha torcida. Eu ouvi nego gritando, tipo, devia ser o técnico, xingando pra caralho, que o Joe Burrow fez um drive lindo, moleque. Lindo. Não, o drive foi lindo, assim, foi bonito pra pra quem caramba. gosta de futebol americano, foi um drive lindo. Certinho no relógio, armou a jogada, Quando chutou, passe nunca rápido, ninguém vai ficar volta. sabendo. Já tava assim, quando começou o drive, eu falei, o Chargers vai fazer o nome desse maluco. Aí chegou faltando 4 jardas, eu falei, é certo, o TD dele e o Chargers começou a lenda. Eu achei que a lenda do Joe Burrow ia começar hoje mesmo. Aí o gordinho foi e errou o chute. Caraca, sem pressão E da torcida, né, cara? sentiu. Sem Isso que é torcida. bizarro. Sem torcida. Só um Não, parênteses. até ia fazer o A gente nome, tá- né? Se o AJ Green não tivesse cometido o pass interference, né? É, que também é sempre uma call duvidosa, né? Porque em outros Não, mas momentos esse a gente foi, não esse foi, chama. esse foi. Ele estica o braço, cara. Foi sim. Não, foi. Então vamos lá, vamos pro outro Pera, jogo. o Slow queria falar uma coisinha. Slow queria falar? Na verdade, eu queria falar uma coisa que nada a ver, porque a gente está gravando o podcast e está passando o Sunday Night agora. Depois vejam o touchdown do Zeke Elliott, que faz um juke, move para a esquerda e 4 defensores ele leva 4 defensores no mesmo movimento. Desculpa, Slow, olha só, ninguém se importa, tá? Vamos continuar. Boa. Continuamos odiando o Dallas. Calma. Sim. O próximo Foi jogo sorte. foi o jogo que o único que apostou, acertou. O Arizona Cardinals ganhou de 24-20 do San Francisco 49ers. O anão tá. Jogou muito. Quem Corre falou, bem, né, falou, Raul? só pra saber. O que você Corre achou do bem, jogo, né, Berg? Hulk? Corre tá. bem, né? Conta Olha pra só. mim como que o João não joga bem. Vamos lá. Deixa eu deixar uma coisa clara aqui. O que acontece? A galerinha aqui fica toda oriçada, tudo porque o anão jogou bem. Vou falar um negócio. A defesa do Niners é fraca. No início do ano, com licença, no início do ano passado, eu vi o primeiro jogo do Cardinals e eu não gostei do anão. Falei no grupo, que a gente tem um grupo de WhatsApp e a gente costuma fazer um negócio muito louco que é conversar sobre como os jogadores estão jogando. Não sei, talvez seja muito louco fazer isso e fazer uma análise do jogador sem falar que está garantindo que ele é ruim. Mas eu falei, não gostei do anão jogando. O anão não me pareceu ser tão rápido quanto ele deveria para ser um quarterback corredor. Eu estava errado. Estava claramente errado e falei isso já no final da temporada passada. Falei, olha, minha previsão Nobreza, sobre hein? o anão, é claro que é nobreza, lógico, isso é muito difícil de fazer aqui no grupo, mas eu não tenho problema. Eu falei assim, eu estava errado sobre o anão. O anão foi o Rookie of the Year, foi o Rookie do ano, com méritos, jogou muito sim, já voltei, vi jogos dele, jogou bem pra caramba. E nesse jogo, eu só confirmei o quanto eu estava errado lá no início e quanto a minha correção foi acertada. Ele joga muito e o que me chamou muita atenção dele atenção sobre ele não foi somente as corridas dele, que são muito melhores do que eu imaginava quando eu vi ele pela primeira vez. É a maturidade dele de ver o pocket quebrou, não tenho corrida na minha frente, vou jogar para fora a bola. Isso foi bem surpreendente para mim, ver um jogador tão novo, segundo anista, tão pequenininho, acertando assim essa decisão assim, Leitura, né?
essa leitura de ver, não vou forçar próximo drive, não é somente próxima jogada. Ele fez terceira para 12, jogou a bola fora, não tem problema. Vamos próximo drive, o jogo é longo. Enfim, agora não dá para falar do Cardinals sem falar do DeAndre Hopkins. 16 bolas passadas para ele, 14 recepções. E uma que eu lembro que foi uma falta de comunicação deles, não foi um erro do Kyler Murray precisamente ou do DeAndre Hopkins. Uma falta de comunicação que um achou que o outro ia longo, um achou que o outro ia voltar, mas enfim, a sintonia dos dois já está grande e foi incrível de ver como o DeAndre Hopkins trabalha bem na sideline. Ele recebeu, eu não tenho os números aqui, mas vendo o jogo, eu acho que foram mais de 6 bolas na sideline, na linha. Impressionante. E a comeback, tanto a comeback como a curl são rotas que dependem muito da sintonia quarterback e receiver, que não é somente passar do first down e voltar, tem toda uma sintonia de timing que é muito importante. Isso eles estavam acertando em cheio e com uma pré-temporada curta e com eles se mudando para o Cardinals já no final dessa pré-temporada, foi uma surpresa. Para mim foi uma surpresa, mesmo ele sendo o jogador que ele é, incrível, e o Kyler Murray sendo um baita jogador, foi uma surpresa eles serem tão bons. Agora, o lado do 49ers, se me permitem me alongar um pouquinho aqui, o lado do 49ers foi muito, muito, muito decepcionante ver o Jimmy Garoppolo jogando. E vamos lá, já para o futuro. O Berg não está dizendo aqui que o Jimmy Garoppolo é o pior quarterback da liga, aí o Jimmy Garoppolo vai lançar um touchdown, todo mundo vai no WhatsApp, aí Berg, enfim. Falando desse jogo, como é que jogou o Jimmy Garoppolo? Para mim, é por isso que eu falei que ele é o oposto do Gardner Minshew, por exemplo, o oposto do que o Tannehill foi. O 49ers não precisa dele para ganhar um jogo. Não precisa, porque tem uma defesa forte, um jogo corrido muito forte. Mas quando precisa dele, ele não corresponde. E aí a importância de olhar o jogo ao invés de ler stat. Olha os stats dele, se não me engano, ele teve 2 touchdowns e uma interceptação. Exatamente. O jogo dele foi horrível, foi péssimo. Ele errando o passe na end zone para ganhar o jogo. O receiver, que eu não vou lembrar o nome agora, o receiver 84, que é um perdido do 49ers, fez uma stop and go maravilhosa, parou como se fosse sentar na zona, e tanto o safety quanto o cornerback vieram para cima dele, ele seguiu para a endzone, livre, a bola foi lançada um pouco atrás e deixou o corner chegar. Essa bola não vai para highlight, não é interceptação, não é nada, mas foi uma bola extrema, erro só do Garoppolo, que errou o passe. E também na quarta para 5, para acabar o jogo, para dar a vitória para o Cardinals, ele errou um timing bizarro numa rota, só uma outside bem para fora na direita. A bola tinha que ter sido lançada muito antes. Muito antes. Ele lança e dá tempo do corner chegar. E foi o jogo todo, assim, não saindo nada demais do Garoppolo. Ele não é o pior quarterback da liga? Não é o pior quarterback da liga. Mas se espera muito mais de um quarterback que ganha o que ele ganha e tá no time que ele tá. Mas da minha parte é isso aí. Mas ele é muito bonito, né, cara? Não, ele é maravilhoso. Isso aí é um pão, discutível, cara. É um pão. O George Kittle voltou a jogar? Eu vi que ele saiu machucado. George Kittle voltou. Isso. Ele tomou uma porrada no primeiro quarto do Buda Baker, pegou ele no joelho e deu aquela hiperextensão lá para trás. Eu não sou médico, tem todo mundo aqui, mas enfim, deu uma hiperextensão lá para trás, assim, e aí saiu, deu um tempo mas já voltou pro terceiro quarto. O Berg, e o Hulk do Cardinals, o nome dele, faz tudo. Isaiah Simmons, ele começou bem, marcando bem o George Kittle, mas não vi muito ele no jogo. Mas no primeiro touchdown do 49ers, ele tomou um corte lindo, falhou mas um corte lindo não quer dizer, assim, não dá para tirar nada demais do claro. Mas eu vou te falar que essa vitória do Cardinals foi muito, assim, representativa e muito importante para o Cardinals da maneira que foi. É importante saber que teve uma fourth down, como é que chama? Parou 4 vezes na goal line, uma goal line stop do Cardinals, parando, foi o Davon Canard, que foi até draftado pelo Giants há muito tempo atrás, que parou uma corrida acho que foi o Raheem Mostert. A defesa do Cardinals parou uma quarta para gol, né? Isso, eu tô me enrolando, mas é exatamente isso. Parou uma quarta para gol, uma corrida, que é a grande característica do 49ers, e parou uma quarta para gol, impressionante. O Cardinals, olha, me surpreendeu muito, eu acho que vai incomodar muito mais do que esperava, que eu tinha certeza que ia dar 49ers. Acho que todo mundo, menos eu, que apostou, foi o único que apostou no Cardinals. É verdade. Mas vamos lá, para terminar os jogos das 17 horas, tivemos o grande clássico dos vovôs, Tampa Bay Buccaneers 23, New Orleans Saints 34. Bicho levou melhor, né, padre? O que você tem a falar do jogo? Cara, o jogo foi bom.
um bom jogo, assim. Eu, torcedor dos Bucks, eu fiquei empolgadíssimo com o primeiro drive dos Bucks. Que foi um TD correu. Um TD naquela típica bola do Tom Brady, né? Linha de 1 jarda. QB sneak, TD. Mas, assim, a partir daí desandou, cara. A defesa dos Bucks no primeiro tempo não conseguiu parar o Alvin Kamara, entendeu? O Michael Thomas estava muito bem marcado, tanto que ele quase não foi acionado no início. No jogo inteiro, mas depois ele até, no terceiro, quarto, ele até foi acionado, mas no início do jogo ele estava muito bem marcado, mas os Bucks tiveram muita dificuldade no jogo corrido, principalmente em relação ao Alvin Kamara. Então o Alvin Kamara deitou e rolou em cima da defesa. E no segundo quarto teve a interceptação do Tom Brady, que assim, eu coloco na conta do Tom Brady, porque... Não, foi ridículo mesmo. Mas você vê que isso é falta de sintonia com o wide receiver, cara. E eu não estava esperando realmente uma atuação assim de gala do ataque dos Bucks. É difícil você... Isso é química, isso é orgânico, que nem o Berg falou, assim. Isso... Você vai ver que, no final, só para você ter uma ideia, teve um TD lançado para o Mike Evans. O Jay Howard. Tá. Não, bem no final. O Mike Evans fez um TD. A única bola que ele pegou, né? Foi a única bola que ele pegou. Foi o único target dele, a única bola que ele pegou. Não, então, o único target não, o único catch. Dois targets. Ele teve 4 targets. 4 targets. Isso, acho que foi 3 a interceptação, inclusive, foi target em cima dele, que ele parou e a bola foi... O pick six. Sim, ele para... Não, o pick six foi uma bola... Mas foi no Evans também, não? Acho que não, cara. Não. Foi pro... caramba, esqueci a cara. Scottie Miller. Que, muito bom jogador. Jogou muito bem. Jogou bem. Fez o papel do Edelman. Diga-se de passagem, um bom wide receiver para pegar para fantasy, cara. Porque já dá para perceber que o Tom Brady vai jogar muita bola no Scottie Miller, no camisa 10 do ataque. Mas, assim, alguns destaques bem rápidos, assim, só para a gente passar logo por isso. No segundo drive do Saints, quando o Saints fez 14-7, as pênaltis da defesa dos Bucks penalizaram muito o time. Acabaram com o time, entendeu? Então, uma 4-2, onde no hard count do Drew Brees, o Vita Veia fez uma neutral zone infraction, entendeu? Então, assim, você dá chance para um time... Foi até meio ridículo. Foi, cara. Ele foi para cima da bola. Cara, entendeu? Você não pode dar chance para um time com a categoria do Saints, para um ataque efetivo que nem o do Saints, você não pode entregar esse tipo de lance. E, assim, a pick six que teve no terceiro quarto, a pick six do Tom Brady... Foi no começo do terceiro quarto, foi logo no começo. Foi logo no começo. Cara, foi erro do Tom Brady, ele lançou mal a bola, mas também mérito do corner do Saints, que é o nome dele, esqueci. Marshawn Lattimore. Não, Jenkins. Janoris Jenkins. Sim, ex-Giants. Mérito dele, cara. Jogou muito bem. Ele jogou bem, ele cruza a linha de lançamento do Brady. Mas, assim, eu acho um resultado esperado, como todo mundo falou, os Saints eram favoritos mesmo. Assim, eu achava que os Bucks podiam surpreender. Acho que não tem que jogar a temporada no lixo, mas vamos ver agora se essa química do ataque dos Bucks aí melhora. E o Roger? Cara, o jogo do corrido dos Bucks não entrou. Não achei o Roger mal, não. Também não correu no time. Cara, peraí, eu tô um pouco confuso. Ele fez uma corrida boa. Eu tô um pouco confuso, porque o Leonard Fournette teve 5 corridas. Como é que foi isso? 5 jardas. Ah, show. Tá, não perdeu já. Outra coisa. Mas o padre, o Saints também perdeu muita jarda com falta também. O Saints teve umas 3 ou 4 passes de interferência no jogo. Só que o jogo tava bem parelho quando teve aquele papelão do time especial do special team do Erro, aquele kickoff, né? Mas assim, já começou, se eu não me engano, esse lance já começa com o seguinte: foi uma falta no TD. Quanto ao lance todo aí? Então, logo depois do TD do Saints,
quer dizer, no lance do TD dos Saints, o Devin White, se eu não me engano, faz uma falta que ele tenta pegar o cara e agora eu não lembro quem era o recebedor. Era o Emmanuel Sanders, verdade. O Emmanuel Sanders faz o TD, mas ele recebe um horse collar tackle. Então, os Bucks tomam essa penalidade no kickoff. Os Saints chutam o kickoff mais da frente. Fazem tipo um fake onside kick. Eles fazem tipo um fake onside kick. E aí, assim, confunde o special team dos Bucks. Mas você vê, assim, que é um erro grotesco, assim. Né? Ao invés de ele fazer um onside kick, ele chuta a bola. Então, ele chuta a bola meio para lá. Um recebedor estava atrás assim. para esperar a bola e um veio de frente, batendo de frente. Um frente do outro. É isso aí. Não pegar a bola. A bola bateu, sobrou pro... Fez fumble e sobrou pro... exatamente isso. Pro cara do Saints. Mas do jogo, assim, cara, eu não fiquei tão decepcionado assim com o ataque dos Bucks, não. Só esperava um pouco mais. Também, né? Primeiro jogo exatamente. Também. Exatamente. Vamos dar crédito aí pro Goats. Exatamente. Vou só falar uma coisa rapidinho. Eu achei o playbook, a chamada de jogadas do Bucks muito parecidas com o playbook do Patriots em si. Parece que o Bruce Arians quis deixar o Brady muito à vontade com o playbook que ele tinha há muito tempo. Tanto é que o touchdown do O.J. Howard foi uma jogada total do playbook do Patriots. Exatamente, total. Aliás, curioso, né? Para o O.J. Howard, todo mundo esperando uma ligação forte entre Brady e Gronk. Quem apareceu mais foi o O.J. Howard. Cara, o Gronk apareceu muito pouco, cara. Muito pouco. Então é isso, pessoal. Essas foram as análises dos jogos de quinta e os jogos da tarde aqui de domingo. Na próxima quinta-feira vai sair o podcast com nossas previsões para a próxima rodada e as análises dos jogos do Monday Night e do Sunday Night. E espero que tenha gostado. Vocês ficaram aqui até o final. Muito obrigado. Deixe o seu joinha, compartilhe com os amigos e até a próxima. Um grande abraço. Valeu.